nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma aula então, né? Conforme combinamos, vamos lá para a nossa reflexão primeiro. A vida sempre terá altos e baixos. O importante é não perder a fé e pedir para Deus nos dar saúde e forças para seguir em frente. Amém. Galera, lembram da nossa aula da semana passada? Primeira Guerra Mundial, né? Dessa semana, nosso estudo vai ser sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Lá no material impresso, capítulo 6, páginas 104 a 119. Começamos falando sobre uma Europa despedaçada. Por que uma Europa despedaçada? A guerra tinha chegado ao fim, mas ela estava muito longe, muito distante o fato das coisas terem acabado, Os países investiram muito na guerra e mudou-se totalmente a forma como se vivia em cada país, Considerando assim, cada homem convocado significa uma mão de obra a menos, um soldado a mais para alimentar, vestir e armar. Então, já dá para ter uma ideia dos custos que tudo isso gerou. De certa forma, as despesas por você ter menos gente produzindo e aqui não está entrando e aqui ao mesmo tempo você ainda está tendo custos com isso. Pensemos, 9 milhões de soldados mortos, 9 milhões de trabalhadores a menos, mais os 20 milhões de mutilados e feridos, Então, é óbvio que esse resultado vai ser aí uma Europa despedaçada. Uma outra situação, Os países gastaram boa parte do dinheiro, das riquezas que eles tinham nessa guerra, investiram muito da sua riqueza nacional na Primeira Guerra Mundial. Então, mais um motivo para esses países estarem despedaçados. Quem sai bem em tudo isso? Os Estados Unidos, o grande credor, que desde antes da guerra já financia boa parte desses países, com alimentos durante a guerra, com suprimentos das mais variadas formas, Já tinha negociações em relação às potências europeias. Tanto que, ao fim da guerra, o presidente dos Estados Unidos propõe os 14 pontos de Wilson, que seria um acordo de paz onde não haveria vencedores ou vencidos, ou seja, não haveria punição para os envolvidos. A proposta seria desconsiderar tudo o que havia acontecido e, ao mesmo tempo, criar leis internacionais para garantir a paz. A ideia dos Estados Unidos é o quê? Esses países europeus, eles são seus mercados consumidores. Eles já estavam despedaçados. Se eles ainda tivessem que pagar punições aos envolvidos, mais um motivo para diminuir a economia desses países e eles deixariam de comprar dos Estados Unidos. Porém, isso acaba não sendo aceito pelos países vencedores, entre aspas, da guerra, e eles vão se reunir na Conferência de Paris, onde eles vão criar, definir alguns tratados aí. O livro traz como exemplos o Tratado de Saint-Germain com a Áustria, o Tratado de Trianon com a Hungria, o Tratado de Sèvres com o Império Turco-Otomano, o Tratado de Neulin com a Bulgária e o Tratado de Versalhes, que é o mais famoso da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar sobre 2 tratados hoje. Esse Tratado de Sèvres, que foi assinado em 1920, que destruiu o Império Turco-Otomano, onde os ingleses e franceses passam a controlar essa rica região de petróleo que tinha, Os árabes já tinham lutado contra os turcos, então eles já estavam caminhando para uma independência, digamos assim, e aí eles passam a ser de novo sujeitos dos ingleses e dos franceses. E aí o tratado mais punitivo de todos, pós Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, imposto para a Alemanha. Nesse tratado, a Alemanha deveria ceder às potências vencedoras por 15 anos as minas de carvão situadas na bacia do Sarre, devolver a Alsácia-Lorena para a França, reconhecer a independência da Tchecoslováquia e da Polônia, renunciar aos seus direitos sobre suas colônias, separar da Prússia Oriental o território alemão, formando um corredor polonês, e ainda formar um exército de no máximo 100 mil homens. Toda a fabricação de armamentos e munições dela seria fiscalizada. Estava proibida de produzir tanques, submarinos, navios de guerra ou qualquer tipo de armamento pesado. Era proibido o serviço militar na Alemanha e, além disso,
ela foi obrigada a pagar uma indenização em torno de 6,6 bilhões de libras aos países vencedores. Óbvio, considerado uma humilhação, esse Tratado de Versalhes, e tanto que ele é considerado um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais para frente, tá? A Alemanha, então, ela tem a economia dela toda desestruturada com essa punição, com os próprios gastos que ela teve com a guerra, né? E aí tem a sua moeda extremamente desvalorizada. Tanto que crianças brincam pelos parques com fardos, né, com montinhos de dinheiro, como se fosse um brinquedo, como se fosse algo sem valor nenhum. E, inclusive, nas casas, muitas vezes essa moeda, essa cédula, ela era usada para fazer fogo, para aquecer a casa, porque compensava usar as moedas, essa cédula, ao passo de comprar a madeira né, o combustível para aquecer lareiras, de tão desvalorizado que está. Um exemplo para isso é uma fatia de pão, por exemplo, no começo do ano custava em torno de 250 marcos. No final do ano, 200 bilhões de marcos. Então, desvalorizou muito a moeda alemã. Uma outra consequência da guerra foi a Liga das Nações, tá? Conhecida também como a Sociedade das Nações. É o primeiro órgão internacional. Quem não participa é os Estados Unidos, porque ele não, né, ele se considera, não concordava com o tratado de paz dessa forma. A Alemanha, então, que sofreu a maior punição, e a Rússia, tá, que já tinha saído da guerra devido à Revolução Russa. O objetivo, então, era buscar soluções políticas para as crises mundiais, evitar as guerras e preservar a paz mundial. Transformações que ocorreram na Europa e no mundo pós Primeira Guerra Mundial. Então, mudanças drásticas no mapa da Europa. Trouxe aqui para vocês um mapa de 1914 e 1918. Vocês podem consultar, pesquisar na internet como eram, né? Como estava o território europeu em 1914 e como ele ficou depois da Primeira Guerra, né? A criação de vários novos países aqui que não apareciam anteriormente, né? Aqui a Áustria-Hungria, que era Império Austro-Húngaro, e assim por diante, né? Então, tentam pesquisar em sites, né? Que aparecem às vezes os mapas com animação, né? Como que ele foi se tornando, como ele foi modificando depois, com essa criação dos novos países. Então, uma consequência da Primeira Guerra Mundial. A inserção das mulheres no mercado de trabalho, tá? As mulheres do campo, elas passam a suprir, então, a mão de obra dos homens, elas passam a tocar agricultura. Nas cidades, essas mulheres passam a trabalhar nas fábricas de munição. Algumas trabalham como enfermeiras, motoristas de ambulância, então. E aí, a partir disso, começa a surgir o movimento feminista, né? E tanto que na década seguinte já começa o voto feminino, né? Então, é uma grande vitória essa inserção das mulheres no mercado de trabalho. Os Estados Unidos ganham uma proporção mundial. Ele é o último país a entrar na guerra, né? E aí ele tem sua estrutura não está tão abalada quanto os outros, né? Não tem o seu país destruído em si. E aí ele se considera, ou ele é reconhecido como uma potência mundial porque tem recursos para auxiliar as outras economias. E a influência de partidos socialistas, tá? Vários já estavam simpatizando com essa ideia do socialismo. A Revolução Russa vai mostrar para os outros países esse socialismo. Então, esses partidos socialistas eles passam a influenciar outros países. As atividades que eu proponho para essa semana, lá no livro, vocês vão fazer a leitura do capítulo 6, as consequências da Primeira Guerra, e realizar os exercícios, você é o historiador e a questão invertida. E concluindo o trabalho lá bimestral, né, que eu encaminhei semana passada, com a data de entrega dia 4/5. Então, lá na semana que vem, não esqueçam de me enviar por e-mail o trabalho,
ok? E na internet revejam o vídeo sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Valeu, galera, até semana que vem.